A internet só fala dessa série 1899. Primeiro que ela é recheada de mistério. Segundo porque tá dando polêmica. Terceiro que, porra, galera, é de fritar o cérebro. Que sério, né? E como sempre eu fui lá assistir e contar pra vocês se vale a pena ou não a sua maratona. Então vem comigo que eu vou dar pra vocês a minha opinião sem spoiler. Fica ligado nesse vídeo que vai ser legal e a gente vai falar mais sobre essa série em outros vídeos. Mas vamos lá, vamos começar. What's wrong with that ship? Enes Peter aqui. Eu acho que a essa altura todo mundo pelo menos já ouviu falar da série 1899, certo? Acho que sim, né? Bom, ela é uma série alemã feita pelos mesmos criadores de Dark. Estreou alguns dias na Netflix. Então, porra, mesmo criadores de Dark, a gente já pensa. Uma coisa bacana, né? Os fãs de Dark estavam inclusive contando os dias, né, pra conferir essa nova produção, porque ela prometia muito, ela prometia fazer de novo o que Dark fez, dar um nó na cabeça da gente. Os caras têm essa premissa, justamente, é o core, dar um nó na cabeça da gente. Fizeram com o Dark. E eu vou falar, fizeram também com essa aqui, ok? Mas dessa vez a história se passa no fim do século XIX, no navio, em alto mar e com um elenco, tipo, bem diversificado. E assim, se Dark foi uma novidade pra gente, porque era uma série em alemão, 1899 trouxe múltiplas línguas, múltiplos idiomas. Os personagens são alemãos, espanhóis, português, francês e por aí vai. Cada um fala na sua língua mesmo. Imagina que a Torre de Babel sci-fi no Titanic. E nessa mistureba tudo acontece trazendo vários mistérios pra gente. Tipo, com creme de la creme da ficção científica. Mas aí fica a pergunta, com todos esses ingredientes misturados, a receita funciona? É um repeteco de Dark? Ou virou uma coisa diferentona que não faz sentido nenhum? Fica aí que eu vou soltar um verbo sem spoiler, vamos lá. Mas antes já comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa série. Você já assistiu? Tá curioso? Tá querendo assistir? Comenta aqui embaixo o que você tá achando, porque vai ser importante. Outra coisa que eu queria muito saber de vocês, vocês querem mais vídeos sobre essa série aqui? Porque, sim, acho que dá pra gente conversar bastante sobre ela. Vou contar com o seu comentário, vamos lá. Bom, pra começar, a primeira diferença entre 1899 e Dark é a estrutura da temporada. Cada episódio é montado como se fossem capítulos de um livro. É assim, sabe? Mesmo cada episódio tendo começo, meio e fim, fazendo parte de uma história única, os episódios começam e terminam do mesmo modelo, sabe? Só troca o personagem. E isso dá uma dica pra gente de que, assim, por mais diferentes que os personagens sejam, tem alguma coisa rolando que liga todos eles. Você começa a pescar isso. E de certa forma, né, todos esses personagens tão diferentes têm mais coisas em comum. Todos eles escondem podres. Você começa a perceber isso em cada episódio. Cada um tem alguma coisa pra esconder. Todos eles têm segredos. Todos eles estão querendo deixar alguma coisa pra trás nessa viagem. E todos também são atormentados. Outra diferença é que é nítido que o orçamento de 1899 foi mais generoso. Os efeitos visuais são bem legais, de verdade. Galera, você realmente parece que tá vendo um filme blockbuster com orçamento caro. Foi um salto de qualidade entre uma série e outra. Mas tem semelhanças com Dark, Peter? Tem. A primeira coisa que a gente percebe é o ator Andreas Pittman, que interpretou o Jonas adulto em Dark. Mas o mais interessante é que eu não senti que eu tava vendo o Jonas, né, em outra série. Não deu pra perceber isso. Quer dizer que o ator mandou bem, né? Quando a gente consegue desvincular o ator de um personagem muito marcante, muito estereotipado, pô, é porque, tipo, rolou um bom trabalho ali sendo feito, concorda? É claro que a gente olha pra cara dele e lembra do Jonas adulto, mas fica só nisso. O personagem dele em 1899, né, o Capitão Ike, é bem diferente. Também, igual a Dark, a série vai deixando muitas, mas muitas pontas soltas o tempo todo. Você vai sendo massacrado de ponta solta, sabe? E de vez em quando vem uma pista pra gente mesmo tentar decifrar o que tá rolando. A sensação que eu tive é que a série 1899 vai deixando um rastro de migalhas. E é irresistível a gente não ir acompanhando esse rastro, sabe? Você não tem como se desvincular disso, você fica querendo saber mais e mais, tentando fazer o trabalho de detetive. Mas essas migalhas nunca são o suficiente, igual foi em Dark, entende? Por isso que eu falo, você fica viciado em querer saber mais. Eu acho que isso, inclusive, é uma fórmula dos caras, eles sabem como segurar a gente, isso é bom, né? Mas eu acho que as semelhanças param por aí. Pra mim, 1899 tem proximidade mesmo com uma certa franquia de filmes que começou na virada dos anos 2000. E também uma outra série que foi bem famosa, mais ou menos nessa época. Mas eu não posso falar os nomes agora porque seria spoiler, ok? Mas quem assistir já vai perceber as referências. Falando em referência, tá rolando uma polêmica de que 1899 é um plágio descarado de uma HQ brasileira, de um quadrinho brasileiro. Você chegou a ver isso? Eu vou falar disso num outro vídeo aqui no canal, tá? Vou fazer uma análise da série com a HQ. Então fica de olho nesse assunto aí. Bom, voltando pra 1899, ela tá cheia de reviravoltas. Se é plot twist que você gosta de plot twist, então vai que é sucesso. É direto isso. E assim, na boa, eu sou bom de prever alguns acontecimentos. De verdade. Eu consigo pescar o que vai acontecer. Geralmente eu tenho esse talento, né? Mas 1899 conseguiu me pegar desprevenido várias vezes. Tipo, realmente você não consegue perceber. Eu começo a chutar.
né? Começa a chutar, mesmo os meus chutes não estão funcionando. O que eu curti aqui, de certa forma, 1899, me dava vontade de ver mais episódios cada vez que um terminava. Isso é legal. Em Dark, né, como tinha muita física quântica, saltos temporais, era muito difícil de acompanhar. Às vezes eu precisava dar um tempo para digerir, sabe, para entender o que estava acontecendo. Em 1899, isso não aconteceu. É uma história mais fácil de acompanhar, isso que eu quero dizer. Claro, a história de 1899 ainda é complicada, mas eles conduziram de uma forma mais agradável, na minha opinião. Eu acho que atinge mais gente agora, sabe? O tempo todo a gente fica naquele sentimento de urgência. Fica atento para encontrar detalhes, pistas. A experiência é aumentada com essa série. Não é só dar play e ver o que acontece, a gente fica ativo. Eu curto pra caramba quando a série mexe assim com a gente. Além do mais, a trilha sonora é boa pra caramba. Dessa que a gente vai querer ouvir a playlist mais vezes, entende? Mas não vai esperando um final de temporada que vai resolver todos os miolos que você fritou, não. Não é assim, os criadores já disseram que pensaram em 1899 em 3 temporadas. E só essa informação já mostra pra gente que o fim da primeira temporada, porra, vai deixar mais coisa aberta que responde dúvidas. Lógico, essa é a intenção, pra gente querer saber o que vem na segunda. A continuação ainda não tá confirmada pela Netflix, mas já tô torcendo pra série seguir em frente, porque eu preciso de respostas, ok? Pra mim, essa série aí ganha um 9, cara. Eu gostei pra caraca dessa série. Pra quem ainda não viu, 1899 tem 8 episódios e a primeira temporada tá completa na Netflix. Agora já vai me contando aqui nos comentários, você viu a série? Você curtiu? Tá querendo assistir? Quer mais vídeos sobre 1899, dessa vez com spoiler, análise completa do que tá acontecendo ali? Comenta aqui que eu trago o vídeo pra vocês. Mas lógico, não sai sem se inscrever, ativa o sininho que em breve tô voltando com uma análise completa também com relação ao quadrinho, né? Da acusação de plágio. Vai ser bom pra caramba a gente conversar sobre isso também, ok? Então fica aqui, ativa o sininho e tamo juntos para você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!